por que a lenda viva do libertarianismo brasileiro abraçou o lado perdedor do fork de 2017. Essa é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Daniel Fraga recentemente alterou seu perfil no YouTube, incluindo uma menção a um texto elogioso ao Bitcoin Cash. Bom saber que ele está vivo, mas a comunidade ficou meio preocupada. Bitcoin Cash, esse troço não era aquela moeda derivada do Bitcoin que não deu certo? Bem, vamos entender. No mundo libertário todo mundo sabe quem é Daniel Fraga, mas sempre vale a pena explicar para os novatos aqui a importância dele no libertarianismo. Ele foi um dos primeiros a falar de libertarianismo no YouTube, abraçou a causa e passou a desafiar o Estado diretamente. Arrumou confusão com uma deputada, depois com um juiz, numa época que os políticos e funcionários públicos estavam menos acostumados ao que é a internet. Acabou levando alguns processos, a citação de um deles, gravada por Daniel Fraga, se tornou uma cena icônica. Tudo bom nada. E aí, vira aqui pra quê? Não, tudo bom nada. Não, mas precisa vir com gravador? É intimação, Daniel. Claro que eu preciso. Qual que é o problema? Vocês gravam todo mundo aí? Grava quem? Ué, não é polícia civil? Vai investigar os outros? Ô, Daniel, Ué, mas grava quando quer e agora tá reclamando do quê? Eu tô na minha casa. Qual que é o problema? é só uma intimação. Ué. Ô, Daniel, só uma intimação pra você. Não, intimação, se você quiser, você joga aí, cara. Eu posso ignorar. Não, você vai receber ou não vai? Não vou receber nada. Não, tudo bem. Nada. Como era esperado, ele perdeu os processos e teria que pagar um valor alto de indenização. Para prevenir isso, ele vendeu tudo que ele tinha e comprou Bitcoin, antes de 2015. Ninguém sabe exatamente quantos Bitcoins ele comprou, numa época que o Bitcoin valia uns trocados. Estima-se que ele tenha comprado cerca de 500 Bitcoins, o que, no valor de hoje, daria mais de 120 milhões de reais. A justiça tentou cobrar as indenizações dele, porém não conseguiu encontrar nenhum dinheiro nas contas, nenhum patrimônio no nome dele. Tudo estava em bitcoins, que era então, e ainda é hoje, inatingível à justiça estatal. Ou seja, ao fugir do Estado, ele acabou se dando muito bem com o Bitcoin, e ainda deixando putos um deputado parasita e um funça público. Lindo de ver. Mas, depois de um tempo, ele abandonou o canal no YouTube. O canal ainda está lá, mas ele não produz mais vídeos. Mais que isso, abandonou qualquer aparição em qualquer mídia social. Alguns dizem que ele se mudou para a Argentina, outros que se isolou numa fazenda no interior de São Paulo, mas o fato é que ninguém sabe. Algumas pessoas no meio libertário afirmam manter contato com ele e dizem que ele está bem, não pretende voltar para a confusão das redes sociais. Ao final, ele se tornou uma lenda viva no meio libertário, um libertário que se tornou milionário ao brigar contra o Estado. Olha que lindo! Mas tem um porém nessa história toda. Daniel Fraga estava ativo nas redes sociais até 2017, quando houve a grande discórdia que resultou na criação do Bitcoin Cash. Tudo indica, pelo que ele falava na época, que ele era um entusiasta do Bitcoin Cash. É possível que ele tenha apostado toda a fortuna dele em Bitcoin Cash. Se ele fez isso, infelizmente, os seus ganhos não foram tão fantásticos assim. O Bitcoin Cash se valorizou desde 2017, mas bem menos do que o Bitcoin. Se, por hipótese, ele tem os mesmos 500 Bitcoin Cash, a sua fortuna atual é de pouco menos de 2 milhões de reais. Ainda é uma boa grana, mas muito menos que os potenciais 120 milhões. Afinal, qual a diferença do Bitcoin para o Bitcoin Cash? E, mais do que isso, agora tem um monte, Bitcoin Gold, Bitcoin Satoshi Vision, Bitcoin X, tem um monte de clones do Bitcoin por aí. Bom, o fato é que o Bitcoin é um programa de código aberto, então se você quiser, você também pode criar a sua moeda com base no Bitcoin. Basta clonar o repositório do Bitcoin no GitHub, escolher um nome novo para sua moeda, alterar alguns parâmetros e soltar no mercado. Mas tenha em mente, o difícil nesse caso é convencer outras pessoas a aceitarem a sua moeda recém-criada. A própria Dogecoin foi uma moeda criada assim. O criador original pegou o código do Bitcoin, alterou alguns parâmetros, notadamente a quantidade de blocos e o limite da moeda, e pronto. Era para ser um meme, uma brincadeira, mas até hoje tem gente apostando nela. Lógico, nem toda moeda criptográfica é derivada do Bitcoin. Algumas apenas copiaram as ideias. Mas de todas as moedas criptográficas derivadas do Bitcoin, o Bitcoin Cash
o BCH, foi a que teve maior sucesso. Por que essa moeda surgiu? Por que derivaram ela do Bitcoin? Bem, ela surgiu devido a um conhecido problema de escalabilidade no Bitcoin. O Satoshi, o criador do Bitcoin, que ninguém sabe quem é de verdade, deixa claro que ele esperava que o Bitcoin fosse uma moeda para troca entre pessoas. Era para ser usado no dia a dia como uma moeda. E isso funcionou muito bem nos primórdios, quando relativamente poucas pessoas usavam o Bitcoin. Porém, quando chegou o ano de 2017, o Bitcoin já famoso, já tinha tanta gente usando o Bitcoin que ele começou a ter problemas de congestionamento na rede. Você colocava uma transação e ela demorava horas, às vezes dias, para confirmar. Ou então você era obrigado a pagar taxas altíssimas para a transação confirmar rápido. Certamente havia um problema no conceito do Bitcoin. Você não pode ir numa padaria e tomar um cafezinho e pagar com Bitcoin e ficar esperando 3 dias para confirmar o pagamento. Ou então pagar 100 vezes o valor do cafezinho em taxas. Então, a comunidade Bitcoin sabia que precisava achar uma solução para isso. Eu vou simplificar um pouco aqui as soluções para poupar vocês os detalhes técnicos, tá? Haviam basicamente 3 propostas para corrigir esse problema. O culpado pelas transações demorarem a confirmar era a limitação do tamanho do bloco do Bitcoin, limitado a 1 megabyte. Só cabem um número finito de transações e com isso muitas delas ficavam de fora, acabavam demorando a confirmar. Uma das propostas de solução era simples: aumentar o tamanho do bloco para 8 megabytes. Isso permitiria um número muito maior de transações imediatamente e ainda abriria a solução padrão para o futuro. Quando, lá na frente, 8 megabytes começar a ficar pequeno, é só fazer uma outra expansão, incluir mais espaço no bloco. Mas havia outra proposta, que era a implementação do chamado SegWit, que era a proposta de se alterar a forma como era feita a assinatura das transações, de forma que cada transação ocuparia bem menos espaço no bloco. Dessa forma, o bloco continuava com o mesmo tamanho, 1 mega, mas agora caberiam quase o dobro de transações no mesmo espaço. Essa proposta era mais simples do ponto de vista da implementação. Haveria apenas uma alteração simples na forma como é calculada a assinatura e até os nodos antigos continuariam funcionando. Só que isso daqui tem o problema de não ser replicável. Resolveria o problema naquele momento, mas supondo que o Bitcoin fosse cada vez mais usado, uma hora seria preciso colocar mais transações ainda, e daí não tem como otimizar mais ainda a assinatura digital. Finalmente, havia uma terceira proposta intermediária, chamada SegWit 2x, que propunha que se adotasse o SegWit, mas também aumentasse o tamanho do bloco. Mas aí precisaria aumentar menos, só para 2 megabytes. O SegWit 2x também sinalizaria que, no futuro, se fosse preciso, bastaria aumentar novamente o bloco. A comunidade Bitcoin tem uma forma bastante simples de sinalizar esse tipo de solução por votação dos nodos mineradores. Bom, aconteceu, portanto, essa votação e os mineradores, em sua imensa maioria, 90%, escolheram o SegWit. Isso também era a escolha de boa parte da equipe do desenvolvimento e de um dos principais cientistas e criptógrafos que estavam entre os primeiros adeptos do Bitcoin. Talvez ele seja o Satoshi Nakamoto, eu acho que ele é. O Adam Back. Era a solução mais simples e foi a solução vitoriosa. Hoje o Bitcoin que você usa tem o SegWit implementado. Porém, havia um grupo de desenvolvedores e usuários do Bitcoin que não ficaram satisfeitos. Esse grupo também tinha o apoio de alguns desenvolvedores e de um outro cientista criptógrafo que também estava entre os primeiros adeptos, que, porém, todo mundo sabe hoje que ele não é Satoshi Nakamoto, o Craig Wright. Esse pessoal via o SegWit como um remendo que não resolve o problema no longo prazo. Pior, entenderam a decisão como sendo uma decisão dos mineradores, porque ela interessava aos mineradores. A forma como a decisão foi tomada era preocupante na visão desse pessoal. Veja, o problema de taxas de transação altas é um problema para o usuário, mas não é um problema para o minerador. Ao contrário, para o minerador é melhor ter transação alta, porque ele fica com a transação, ele ganha mais. Em tese, o Bitcoin é uma comunidade que não é composta só de mineradores, mas, em sua maioria, por nodos que não são mineradores e por usuários simples. Como é que pode só os mineradores votarem nessa eleição do Bitcoin? É lógico que eles escolheram o que era melhor para eles.
Esse pessoal então ficou revoltado não apenas com a mudança que eles consideravam não satisfatória, mas com a forma como a qual aquela mudança foi escolhida. Resolveram então criar o Bitcoin Cash. De fato, na visão deles, o Bitcoin Cash é o Bitcoin de fato. Houve uma briga grande que está rolando até hoje na Justiça de Londres pelo nome Bitcoin. O Craig Wright, que apoia o Bitcoin Cash, alega ser Satoshi e ele quer a propriedade do nome Bitcoin. Ele acha que o Bitcoin atual deveria mudar o nome dele para outra coisa, porque o Bitcoin Cash é o verdadeiro Bitcoin, porque na imagem dele está mais próximo do ideal do Satoshi, de ser uma moeda para troca entre pessoas. A briga se estende até as URLs. O site bitcoin.org é o site original do Bitcoin e é gerido pela turma do Adam Back, que é o Bitcoin normal. O bitcoin.com é gerido pelo Craig Wright e foca no Bitcoin Cash. Bem, os argumentos a favor do Bitcoin Cash são fortes. De fato, os mineradores decidirem a evolução pode não ser o melhor para toda a rede. E foi nessa visão que Daniel Fraga embarcou naquela época e, pelo visto, ainda subscreve hoje. Com todo respeito à discordância, eu vejo que o caminho do Bitcoin é melhor que o do Bitcoin Cash por uma série de motivos. Primeiro, porque o aumento do tamanho do bloco é uma solução ruim. Ela diminui a resistência a ataques de governos. Um bloco pequeno pode ser transferido até pela rede IoT, que já está no formato mesh. É resistente até a quebra da internet. A internet tradicional não tem problemas com blocos maiores, é verdade, mas se acabarem com a internet, não há alternativas que comportem blocos grandes. Além disso, o bloco pequeno reduz os requisitos para alguém rodar um full node Bitcoin. Uma transação Bitcoin Cash pode ser tão complexa devido ao seu tamanho que ela vai requerer computadores com memória muito grande para serem capazes de rodar aquela transação, de meramente verificar a transação. Mas o principal argumento é que a rapidez relativa do Bitcoin Cash é um mito. Sim, o bloco grande do Bitcoin Cash garante que a sua transação vai ser confirmada no próximo bloco, mas os blocos continuam tendo espaçamento de 10 minutos. 10 minutos também impede o uso do Bitcoin Cash para tomar um cafezinho. Ninguém vai esperar 10 minutos num caixa para pagar um cafezinho. A solução proposta pela turma do Adam Back de multicamadas da Lightning Network é muito mais escalável e permite que o Bitcoin foque na sua tarefa principal, ser imune a governos. Todas as demais vantagens de uma criptomoeda são secundárias a isso. Sempre vai haver uma moeda ainda mais rápida, ainda mais barata. A Lightning Network permite transações instantâneas a custo zero, diretamente em Bitcoin, ao mesmo tempo em que preserva a segurança criptográfica e a imunidade à tentativa de controle pelo governo do Bitcoin. Inclui até mais privacidade. Enfim, eu entendo a decisão do Daniel Fraga, mas não concordo com ela. Agora, se o Daniel Fraga quiser fazer uma entrevista comigo para debatermos o assunto, eu ficaria muito satisfeito. É só falar. Se precisar de consultoria jurídica sobre como fazer isso sem irritar juízes estatais e outros parasitas, a gente pode conversar também. Até a próxima! Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas